Olá, eu sou o Padre Rodolfo e nós estamos novamente trazendo para você algumas indicações de leitura que fizeram parte da minha vida e que ao mesmo tempo eu partilho com aqueles que estão começando a ler, gostariam de ter um espaço maior de leitura na sua vida. E são livros que me marcaram minha trajetória. Não só livros religiosos, mas também livros de romance, de ficção, livros que trazem elementos interessantes para a nossa reflexão. Nós já fizemos uma trajetória ao longo do segundo semestre deste ano de 2021. Este vídeo está atrasado, era para ter sido publicado já no mês de novembro, mas devido a muitas mudanças, transformações e coisas anexas, esse vídeo acabou ficando para agora, para esse momento do final do ano. Não tem problema, então a indicação de novembro a gente pula e vamos para a indicação de dezembro. E eu acredito que é muito oportuno, porque o livro que eu trago para vocês é um livro de travessia, é um livro de transição, ao mesmo tempo que é um livro de redescoberta. Nós estamos chegando no final do ano e eu acredito que todos nós precisamos redescobrir as razões da nossa esperança. Final de ano, início de ano, é momento de nós nos colocarmos diante de nós mesmos, diante do próximo, para quem tem uma religião, diante de Deus, e tentar redescobrir o que é mais importante na nossa vida e que nos sustenta, nos dá esperança, nos dá força, nos lança para frente, nos dá coragem. Penso que a boa literatura é aquela que nos faz pensar e ao mesmo tempo nos coloca em contato conosco, em contato com as pessoas, em contato com o mundo, em contato com a realidade, mesmo que uma realidade mediada pela fantasia. A arte, ela tem o poder de não apenas representar a realidade, mas de reconstruir a realidade e nos estimular a entrar em contato com coisas novas. De repente, se a literatura é religiosa, entrar em contato com Deus e, de alguma maneira, pensar propósitos. Essa palavra é tão batida, parece um clichê, isto é, aquilo que se repete na boca de tanta gente, perdeu o significado, mas o propósito é uma razão de vida. O propósito é aquela força que nos dá condições de ir avante, de ir além, de construir coisas novas. O propósito está carregado de esperança. Quem não tem esperança não faz propósitos. O propósito está carregado de fé. O propósito está carregado de coisas boas. Penso que nós precisamos encontrar tudo isso agora, nesse momento. Especialmente porque ainda há uma tendência de uma avalanche de coisas ruins. A gente vê isso nas redes sociais, na mídia oportunista. Entramos nas redes e vamos vendo, quando não é propaganda, porque, enfim, as redes gratuitas vivem da propaganda, e os artistas independentes também vivem da propaganda. Então, é difícil a gente não ver propaganda, porque todos estamos dentro desse mundo de coisas em que as pessoas precisam sobreviver. É inevitável. Mas, quando não é a propaganda, a gente está vendo coisas que nos desgastam emocionalmente. Tiram a nossa paz, brigas, rixas, disputas, quem está certo, quem está errado. Tem hora que isso tudo nos satura. Então, enfim, o livro que eu trago para vocês é uma obra que foi escrita em 2007, portanto já faz alguns anos. Ele virou filme em 2017, 10 anos depois. Há uma tendência hoje, quando um livro se torna um best-seller, ele acaba sendo filmado, ele acaba virando filme. O filme é bom? Claro, toda produção cinematográfica baseada numa obra, num livro, num romance, num best-seller, logicamente que tem coisas boas, mas o livro é muito mais do que o filme, sempre.
Isso não é uma questão de desmerecer a cultura cinematográfica, mas é um dado. É impossível transpor toda a realidade do livro para o filme. E o filme tem um roteiro baseado no livro, mas eu aconselho a leitura do livro. O livro que eu trago para vocês é um livro onde se busca uma resposta que faz parte da nossa vida. E ao mesmo tempo já estimulou filósofos, teólogos, religiosos e não religiosos, confessionais e não confessionais, artistas, escritores. É uma busca que está no coração da humanidade. O problema do mal, a existência do mal, como lidar com o mal e onde está Deus no meio dessa história. Bom, o livro que eu indico para vocês neste final de ano para redescobrir o lugar de Deus no meio dessa história chamada mal é A Cabana. Eu me recordo com muito carinho uma vez que indiquei esse livro para uma pessoa que literalmente tinha perdido a fé. E essa pessoa, ela conseguiu fazer um encontro, um reencontro com Deus através desse texto, através deste livro. Claro, o livro foi muito criticado. Se falou um monte de baboseira sobre o livro. Mas eu vou publicar, junto com esse vídeo, uma entrevista que o autor, que é o William Paul Young, que ele escreveu, uma entrevista que ele deu, a Isto É, já há muitos anos atrás, antes que o livro fosse filmado, dizendo, em primeiro lugar, que ele é cristão, mas ele não é um cristão confessional. Então, ele não faz parte de uma religião confessional. Perguntaram para ele se ele era espírita, ele falou que não. Ele é cristão, mas ele tem um problema com relação às religiões institucionalizadas. Mas bem, então um substrato cristão o livro tem. Tem uma religiosidade, promove uma experiência de Deus, fala sobre o tema do mal, mas é um livro que traz muita esperança. Mas eu diria que, sem dúvida alguma, embora o tema do livro seja esse, por debaixo desse tema está a questão do perdão, a questão do recomeçar. E é por isso que eu trago esse livro nesse momento, no final de ano, porque é tempo de recomeçar. É tempo de redescobrir forças aonde nós achamos que elas não existem, para começar de novo. E onde encontrar essas forças? Então, tem duas coisas que o livro nos traz. Em primeiro lugar, um mergulho dentro de si mesmo. A cabana não é no meu modo de ver. Obviamente, há opiniões em contrário ou diferentes, eu respeito todas. Mas como eu li o livro, eu o assimilo assim. A cabana não é uma realidade externa, não é uma construção física, geográfica. A cabana é um lugar interior. A cabana está na busca do autor do seu lugar interior, onde ele pode dialogar com Deus, onde ele fala com Deus e Deus fala com ele. Portanto, é um mergulho dentro de si e é um encontro de Deus dentro desse castelo interior, dentro deste céu que, de alguma forma, cada um carrega dentro do seu coração. Os monges do deserto, cristãos, diziam que o céu começa dentro de nós. Isso é algo muito importante. De alguma maneira, esse substrato, essas ideias, elas navegam dentro desta obra. E é muito legal a imagem de Deus que o livro traz. É uma imagem coerente, bíblica, positiva, ao mesmo tempo dialógica, respeitosa com o ser humano. É um livro que desperta a nossa esperança. Rapidamente eu só trago elementos, porque não quero
desenvolver a narrativa, porque ela é bastante complexa, os temas que são esmiuçados, eles são tratados com muito respeito, então eu não vou desenvolver a narrativa. Mas temos aqui um personagem principal chamado McAllans, e ele sofre um trauma muito grande, uma perda muito significativa na sua vida. Isso leva ele a uma profunda depressão, a uma perda do sentido da vida, a questionamentos sobre Deus, sobre a sua fé, sobre a sua religião, sobre a sua religiosidade. E no meio desta busca, ele realmente grita um socorro, né? Ele pede o socorro de Deus, ele pede que Deus lhe responda. Interessante porque é um livro que nos lembra muito a história de Jó. Para quem conhece na Bíblia um pouco da história de Jó, no meio do seu sofrimento, das suas perdas, Jó clama a Deus e Deus fala com Jó. Então, Mac também pede isso, e não é só ele que pede, a sua família também pede, porque quer ele de volta, quer ele de volta inteiro, e Deus lhe responde. Ele responde de uma forma surpreendente. O livro é fantástico, é um grande best-seller. O autor escreveu outras coisas que estão também traduzidas para o português. Esta edição que eu tenho é a edição de 2008, então ela foi publicada pela editora Sextante, na linha editorial de ficção, tá? Então, A Cabana, do William P. Young, William Paul Young. O livro é de 2007, já falei, tornou-se filme em 2017. Aconselho que você leia. Se você tiver um tempinho nessa transição de final de ano, aí está a nossa dica para o mês de dezembro, o final de dezembro e para o início de janeiro, para esse momento, essa dobradiça de transição. Pedimos aí que seja um 2022 de mais esperança, de mais paz, e que nós também possamos contribuir com isso em todas as redes onde nós nos articulamos. Porque se nós tornarmos os meios de comunicação pacíficos, as pessoas vão poder viver em paz e comunicar a paz. E viver com mais equilíbrio e sobriedade. É isso que nós desejamos como felicidade para todos. Até para podermos lidar com as adversidades da vida, que infelizmente ou felizmente estão presentes na vida de cada um de nós. Virar a página é importante. Virar a página das coisas boas, aprendendo com elas, crescendo com elas. Virar a página das adversidades, também aprendendo com elas e crescendo com elas. E desejando que o novo tempo seja infinitamente melhor. Espero que o seu final de ano seja infinitamente melhor do que o ano que vivemos, do que os últimos tempos. E que o próximo ano seja o melhor ano da nossa vida. Da sua vida também. A minha indicação, então, para este final de ano, A Cabana. Espero que você goste. Até breve!